Olá, meus amigos do YouTube. Hoje nós vamos falar de uma síndrome muito curiosa, chamada Síndrome das Pernas Inquietas. Para falar sobre essa síndrome, nós trouxemos um neurocirurgião formado pela Universidade Federal de Pernambuco, tem o curso de mestrado da Universidade Federal e é membro da Academia Brasileira de Neurocirurgia, o Dr. Exir de Lima Júnior. Seja bem-vindo, Exir. Exir, vou fazer a primeira pergunta para você, que vem da Beatriz Beraldo. Ela pergunta: qual a relação da síndrome das pernas inquietas com a insônia e as atividades físicas? Realmente a atividade física é bastante benéfica, né? Não só para quem tem a síndrome das pernas inquietas, como também quem tem insônia, que é bom para a saúde de um modo geral. A questão é só o horário. Geralmente se recomenda fazer essas atividades físicas num horário um pouco mais cedo, evitar fazer 2 horas antes do horário de dormir, porque isso aí realmente atrapalha e pode entrar até exacerbar a sintomatologia. Qual a característica da síndrome das pernas inquietas? As mulheres e os homens que têm essa patologia, elas sentem um incômodo nas pernas, uma necessidade de movimentar as pernas. E esses sintomas, eles são amenizados com a movimentação das pernas. Acomete pessoas, geralmente mulheres, na proporção de 2 mulheres para um homem, geralmente mulheres acima de 50 anos. É um sintoma que acomete mais durante a noite. Isso aí, muitas vezes, atrapalha o sono, a pessoa tem uma noite mal dormida, e aquilo ali vai acarretar numa má produtividade durante o dia. A Tatiana Cardoso pergunta: existe algo que desperte a crise? Porque fico por períodos numa boa, mas quando isso ataca, fica impossível dormir. É muito intenso e enlouquecedor. Existem medicamentos, né, que se usa para tratar essas doenças, somente quando elas acontecem de maneira rotineira. E algumas coisas são importantes, por exemplo, evitar bebida alcoólica, evitar o fumo, evitar também fazer atividade física próximo do horário de dormir. A parte B pergunta se é hereditária, porque meu avô tem, meu pai também, e eu tenho. Também gostaria de saber o que é possível fazer quando se tem a crise e se existe um tratamento. Já foi feito pesquisas, existe uma herança autossômica dominante. Isso quer dizer que ela é hereditária, né? Ela geralmente vem dos pais, dos avós, e ela é dominante, por exemplo, seu pai tem, sua mãe não tem, mas como ela é dominante, você vai ter. Se o indivíduo tem isso aí uma vez perdida, tudo bem, não precisa de tratamento, só orientação higiênico-dietética. Mas se isso aí acomete uma quantidade de dias razoáveis, é preconizado iniciar um tratamento medicamentoso, sim. O Pedro Soares dos Santos pergunta: tem a ver necessariamente com ansiedade? Sinto que, para mim, é um jeito de descarregar o que sinto por dentro pelo movimento das pernas. Como toda patologia, hoje em dia, muitas vezes a ansiedade ela exacerba. Eu não diria que é o fator, vamos dizer assim, total, mas eu diria que o indivíduo ansioso existe uma tendência de exacerbar mais esses sintomas. O João Gabriel pergunta: é normal sentir coceiras ou dores em locais específicos além das pernas? Quando eu estou deitado, logo sobrevém uma coceira bem certeira, por exemplo, no meu antebraço. Arranha um pouco e, sem surpresas, outra aparece atrás da nuca. E o processo se repete sucessivas vezes e atrapalha muito o sono do João Gabriel. Os sintomas são predominantemente em membros inferiores, mas já existem relatos também que acometem membros superiores. Se ele sente coceira, é bom também investigar também algumas patologias que a gente fazia um diagnóstico diferencial com as neuropatias periféricas, por exemplo, diabetes. Pode ter uma confusão de diagnóstico e existem essas parestesias, essas disestesias, tanto em mãos como em pés. Parestesia e disestesia é como se fosse uma dormência dolorosa, que muitas vezes é mais frequente nas neuropatias periféricas do que nas síndromes das pernas inquietas. O Matheus de Andrade
Diz, eu tenho síndrome das pernas inquietas e no final do dia fico com as pernas exaustas. E se eu estou estressado, pior ainda. Gostaria de saber se café, energético e Ritalina poderiam aumentar a frequência da síndrome. O café, sim. Bebida alcoólica também. Cigarro também. Energético, não vi nada descrito na literatura, mas como os energéticos também são à base de cafeína, é provável que sim. A Karine de Oliveira diz, quem tem tique de balançar as pernas por ansiedade, inquietação, tem mais chance de desenvolver a síndrome no futuro? É bom fazer um diagnóstico diferencial, porque o tique é uma patologia, a síndrome das pernas inquietas é outra patologia. Por exemplo, a síndrome das pernas inquietas acomete mais no final do dia. O tique, ele independe do horário, pode dar de manhã, pode dar de tarde, né? Não existe assim, uma predominância, uma preferência de horários. A própria ansiedade em si, os indivíduos com ansiedade maior têm a tendência de exacerbar mais essa sintomatologia. Suelena Borges, isso pode ter alguma relação com a temperatura do ambiente? Os meus piores momentos são à noite, quando eu estou quase pegando no sono, e aí eu começo a ter espasmos. Ligo o ar-condicionado e verifico o que melhora. Eu não vi nada descrito na literatura em relação à temperatura, mas é provável que sim. Uma temperatura mais amena, né, com certeza é melhor para dormir do que no calor, né? Eu acredito que quando fica muito calor, desperta mais o sono e exacerba mais esses sintomas. Com certeza deve ter relação também. Nilmari Reinde diz, gostaria de saber se essa síndrome pode estar relacionada a outro problema neurológico mais grave. Nos estudos realizados, eles dizem que quem tem a síndrome das pernas inquietas, existe uma tendência maior a ter comorbidades, né? Doenças também cerebrovasculares, doenças cardiovasculares, existe uma tendência maior. Ana Lúcia Bastos pergunta, a síndrome pode ocorrer em crianças? Pode sim. É mais frequente, como eu falei, né? Em mulheres, na proporção de 2:1, acima de 50 anos, mas a gente vê também relatos na literatura também de crianças. A pergunta do Fábio de Almeida de Oliveira. Possui a síndrome das pernas inquietas e quase sempre se manifesta com movimentos curtos, rápidos e repetitivos das pernas, acordado e dormindo. Minha dúvida é, isso pode causar lesões nas articulações a longo prazo? Eu não acredito que em indivíduos jovens, mas em indivíduos idosos, acredito que isso aí pode levar depois pela movimentação. Já passa o dia movimentando e a noite movimentando, de que ela ali por desgaste, né, você ter depois tendência a certas artropatias, né, lesões musculares também, lesões ligamentares. Eu acredito que sim. A pergunta da Vivian Ramos Bocaleto. Existe alguma relação da síndrome das pernas inquietas e a má circulação / varizes? Não. Na realidade, o que existe é um diagnóstico diferencial das vasculopatias, né? Nas vasculopatias você tem alterações vasculares, alterações cutâneas, alterações da pigmentação da pele. E na síndrome das pernas inquietas você não tem nada disso. Agora, pode existir a coexistência de um indivíduo com insuficiência vascular periférica associado também à síndrome das pernas inquietas, com um incômodo e certo desconforto também. Finalmente, a pergunta da Daniela Barreto da Rocha. Essa síndrome influencia no sono ao ponto da pessoa ter depressão causada pela baixa qualidade do sono? Com certeza. Depressão, ansiedade está muito relacionado com má qualidade de vida, né? Se o indivíduo tem a noite para descansar e na hora de descansar passa a noite mexendo as pernas, se acordando, dormindo mal, ele vai ficar ansioso, vai ficar depressivo, né? E muitas vezes você tem que também, além de tratar a doença de base, tratar também essas comorbidades associadas também. Exir, muito obrigado pelos esclarecimentos. Nós conversamos com o Dr. Exir Lima Júnior, falamos sobre síndrome das pernas inquietas. O Dr. Exir de Lima Júnior é médico, neurocirurgião, membro da Academia Brasileira de Neurocirurgia e mestre pela Universidade de Pernambuco. Muito obrigado, Exir. Eu que agradeço a oportunidade. Prazer falar com o senhor. Sou seu fã. Muito obrigado, Exir. Um abraço.